Alô, galera do sexto ano, tudo bem? Eu espero que esteja. Hoje nós vamos falar de uma matéria nova, muito importante, tá? Nós vamos falar sobre criacionismo versus evolucionismo. Todos nós sabemos que os seres humanos apareceram na África. A África é considerada o berço da humanidade. Mas existem duas formas da gente estudar o surgimento do ser humano. A primeira, a mais fácil de se compreender, e que muitos religiosos defendem, todos os religiosos afinal defendem, é o criacionismo. Criacionismo vem da palavra criação, significa que Deus criou o ser humano. E essa teoria está lá na Bíblia, né? Nos primeiros capítulos da Bíblia diz que antes o mundo não era nada, e aí Deus fez o mar, as montanhas, o céu, e criou o ser humano. Esse ser humano foi até criado através do barro, tirado a costela e feito a mulher. Essa história muitos devem conhecer. Essa história é representada a teoria criacionista, tá? Olha a palavra, criacionista, ou seja, Deus criou. Essa é uma teoria que fala do surgimento do ser humano. Mas existe uma outra teoria que também fala do surgimento do ser humano, que é a teoria evolucionista. Preste atenção na palavra. Evolucionista ou evolucionismo vem da palavra evolução. Essa teoria diz que nós, seres humanos, viemos de um ser menos evoluído e com um tempo muito grande, a gente foi se adaptando à natureza e fomos evoluindo. Por exemplo, o ser humano. O ser humano, há muitos e há muitos séculos atrás, ele tinha o corpo coberto de pelos. Tinha arcada dentária muito grande, tinha as unhas grandes, tinha o dedo polegar colado. E com o passar do tempo, nós precisamos nos adaptar para sobreviver. E aí o nosso corpo também se adaptou. Isso a gente fala que é evolucionismo, tá? Por exemplo, os dentes. Nós precisávamos, na época das cavernas, ter os dentes fortes, porque nós comíamos muita carne. Hoje a gente não come mais tantas carnes. A gente tem um cardápio variado, e a carne que a gente come é uma carne moída, é uma carne triturada nas máquinas de açougueiro, os bois são criados de forma para a carne ficar mais macia, então a gente não precisa ter um dente forte, né? A unha, a gente não precisa ter uma unha muito forte, porque a gente não precisa mais caçar como a gente caçava, né? E o nosso corpo foi se adaptando. Pelos, não precisamos ter mais tantos pelos como nós tínhamos, né? Por exemplo, hoje faz-se muito menos frio do que antigamente, né? Porque o ser humano viveu naquela época glacial. Lembra do filme Era do Gelo? Então, o ser humano viveu lá. Então não precisava ter o corpo coberto de pelos para se proteger do frio. Andávamos também corcundas. Hoje a gente não andamos mais corcunda, né? Então o nosso corpo foi se adaptando, entre outras coisas. O nosso cérebro foi aumentando, a nossa cabeça aumentou. Se a gente pegar um crânio, se um arqueólogo encontrar um crânio, como já encontrou diversos crânios dos homens das cavernas, vai observar que a caixa craniana é muito pequena. Por que muito pequena? Porque o cérebro que ali estava era um cérebro menos reduzido do que é o nosso hoje. Nós somos um ser mais inteligente do que éramos na época das cavernas. Então, essa inteligência vem acompanhada com a evolução cerebral. Eu cheguei a falar isso na sala de aula no início do ano. Então, nós fizemos parte e estamos fazendo ainda parte do processo evolutivo. Então, essa teoria, que foi criada por um inglês chamado Charles Darwin, é a teoria evolucionista. Tá ok? Agora, falar da teoria evolucionista, não podemos esquecer jamais de falar o quê? Da seleção natural. Seleção natural foi uma fase, é um período que vivemos e ainda estamos vivendo, que nós temos que sobreviver a cada dia. Por exemplo, você já reparou que o leão é da cor das savanas? Que o urso polar é branco como a neve? Que a cobra é da cor do pasto, do mato onde ela está, do tronco da árvore? A rã, o sapo, é da cor do mato? O bicho-pau, né? O bicho-pau é o animal mais que explica melhor isso, né? O bicho-pau é um pau quando está em cima de uma árvore, né? Então,
Esses são os animais que se camuflam. São animais que utilizam da inteligência, se utilizam dessa camuflagem para sobreviver. Tanto para não ser devorado por outros seres e para também caçar e se alimentar e sobreviver. Tá? Nós, seres humanos, não temos essa camuflagem, mas nós temos o que nenhum animal tem, né? Uma grande capacidade intelectual. Por exemplo, de que forma que nós fizemos parte da seleção natural? Aprendendo a fazer o fogo. Né? O fogo servia para cozinhar, servia para iluminar e servia para se aquecer. Num frio danado, né? Quem tem fogo tem tudo. Né? Aprendemos a fazer roupas com pele de animais, aprendemos a fazer instrumentos de caça para poder caçar animais para a nossa alimentação. Então nós temos, sim, o cérebro que fez parte da seleção natural. Outra coisa que eu quero falar também nessa aula é da chegada do ser humano no nosso continente, o continente americano, né? Como um todo, tá? A gente sabe que a América é dividida em três: América do Norte, América Central, América do Sul, mas vamos falar como América num todo, né? A América, ela não era habitada por seres humanos. Então, desculpa, meu filho entrou aí. A América não era habitada por seres humanos. Então, como que os seres humanos chegaram aqui na América? Através da Ásia. Para se entender isso direitinho, nós temos que perceber que o mundo é redondo. E se o mundo é redondo, a Ásia é encostadinho na América. Tá? Por exemplo, atrás de mim eu tenho um adesivo gigantesco do Mapa Mundi. O Mapa Mundi está de forma plana, mas a gente tem que lembrar que o mundo é redondo. Por exemplo, aqui, essa ponta da Ásia, que é na Rússia, é encostadinho aqui no Alasca, nos Estados Unidos. Né? Se a gente fizer assim, um formato arredondado, a gente vai perceber que é muito junto. E aqui tem um estreito, um pedacinho de mar, chamado, depois foi batizado por um homem que descobriu, o homem chamava Bering. Então esse estreito, esse pedacinho de mar ficou conhecido como Estreito de Bering. É um pedacinho de mar, né, que separa as duas pontas. Mas devemos lembrar que nessa época vivíamos o período glacial. Que período glacial é esse? O mundo era congelado, principalmente a parte de cima e a parte de baixo do mapa era praticamente toda congelada. Então o ser humano foi em busca de alimentos, porque eles não conheciam a agricultura ainda, eles precisavam caçar e coletar. Então eles foram andando e chegaram nesse Estreito de Bering. Passaram sem problemas. Por que sem problemas? Porque o estreito estava congelado. Então ele chegou, atravessou o Estreito de Bering e veio parar onde? Onde hoje é o Alasca, que pertence aos Estados Unidos, apesar de não estar no território dos Estados Unidos, né? E logo veio aqui para o Canadá, Estados Unidos, e veio habitar todo o continente americano. Então nós temos sim esqueletos, fontes históricas desse período, de milhares e milhares de anos atrás, tá? E que vai gerar os povos, alguns povos, né, muito conhecidos, como aqui no Brasil os índios tupis, temos também os astecas, que viviam na região mais ou menos do México, os incas, né, que é mais ou menos ali onde está o Peru, e os maias. Essas civilizações se tornaram civilizações importantíssimas e que depois vão ser dominadas pelos europeus, mas isso é uma outra conversa, é no outro ano escolar. Então, preparei essa aula para dar uma pincelada em tudo isso que é importante para estudarmos nesse momento, tá? Espero que tenham gostado. Vou mandar junto com o vídeo atividade que vocês vão fazer com facilidade. É só assistir o vídeo, tá com dúvida, assista de novo. Então, uma boa semana para vocês e até semana que vem.